Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Esta presidência, no uso de suas prerrogativas das atas das últimas sessões, por lidas e aprovadas, informando-os que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Primeiro, cumprimentar a todos os colegas deputados aqui presentes, colegas, o nosso prefeito Marcelo, da cidade de Vitor Meirelles, aqui presente, prazer estar aqui, e a todos que estão nos assistindo na plenária e assistindo também pelas redes sociais, pela Assembleia Legislativa. Também cumprimentar o nosso vice-prefeito da Penha, nosso querido Mário Marchetti, que aqui também está presente. Que Deus abençoe e que possa acompanhar aqui. Então, passemos por breve comunicações. Inscritos para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado, quem concede a palavra por 10 minutos, deputado Mário Mota. Pela ordem, senhor presidente, se me permite, só gostaria de anunciar a presença do vereador Renan de Passo de Torres. Ele estará semana que vem em Brasília, numa conferência junto com o ministro da Pesca, para tentar resolver o problema dos moles. Parabéns pelo evento, e depois ele vai falar com a nossa bancada do Sul. Seja bem-vindo, vereador. E a vereadora também, estou vendo agora, da Gaivota, a Jussara também está presente, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Tiago. São todos bem-vindos aqui. Passo a palavra para o deputado Mário Mota. Senhor presidente, deputado Tiago Zilli, demais colegas presentes na plenária, a todos saudados pelo nosso colega Tiago Zilli e pelo presidente Oscar Gutz, sejam muito bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, senhores deputados, catarinenses que nos acompanham, eu venho a essa tribuna para falar de um valor que sustenta silenciosamente a democracia, a confiança pública. Confiança não nasce do discurso, nasce da transparência, nasce da informação acessível, nasce da credibilidade conquistada. No dia 1º de março de 2026, o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina completou 92 anos de existência. E no dia seguinte, dia 2 de março, tomou posse a nova diretoria da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, para a gestão 2026-2028, tendo como seu novo presidente o empresário e CEO da NSC, Mário Neves, e toda a nova diretoria. Não é apenas uma coincidência de datas, ou talvez até o seja, mas há um alinhamento institucional que revela propósito. De um lado, o Diário Oficial, quase um século garantindo publicidade, autenticidade e segurança jurídica aos atos do Estado. De outro, a Radiodifusão Catarinense. São mais de 260 emissoras de rádio, 24 emissoras de televisão, levando informação gratuita, plural e acessível a cada canto do nosso território. Um registra a verdade institucional, o outro a comunica à sociedade e ambos sustentam a democracia. O Diário Oficial nasceu em 1934. Desde então, tornou-se o elo formal entre o governo e o cidadão catarinense. O que está publicado ali ganha fé pública. O que não está, juridicamente, inexiste. Ali estão registradas as leis que moldaram nossas cidades, os decretos que estruturaram políticas públicas, os editais, as nomeações e a própria história administrativa de Santa Catarina. O Diário Oficial do Estado é o guardião da memória catarinense e soube evoluir com o seu tempo. Saiu das prensas e se transformou numa plataforma digital robusta, sustentável e eficiente. Hoje, qualquer cidadão em qualquer canto do mundo pode acessar atos governamentais catarinenses em poucos cliques. Isso fortalece o controle social, isso amplia a transparência,
consolida a cidadania. Mas a transparência formal, por si só, não basta. A informação precisa chegar às pessoas com clareza, pluralidade e responsabilidade. E aí entra a Acaerte. Na cerimônia de posse, realizada ontem no Lagoa Yacht Club, o presidente Mário Neves afirmou algo que merece eco nesta casa. A radiodifusão não quer formar ilhas de pensamento, quer provocar reflexão, promover diálogo. Essa afirmação, senhores, é profunda. Vivemos um tempo em que algoritmos tendem a nos enclausurar em bolhas, um tempo em que a polarização política se intensifica, um tempo em que a velocidade da informação muitas vezes supera o compromisso com a verdade e a veracidade. Nesse cenário, rádio e televisão abertas continuam sendo meios democráticos por excelência. São gratuitos, são acessíveis, são humanos. Quando o rádio acorda o agricultor no interior, quando a TV local informa sobre um alerta climático, quando o jornalismo regional dá voz às comunidades, aí está a democracia acontecendo. A radiodifusão vive uma nova revolução com a chegada da TV 3.0 e do rádio híbrido. São novas plataformas, novos formatos, novas possibilidades, mas inovação sem credibilidade é apenas ruído. Mas há algo que não pode mudar, justamente a credibilidade. Foi dito na transição da diretoria que a credibilidade é o maior patrimônio da Acaerte e de cada emissora associada. Credibilidade também é o patrimônio do Diário Oficial, é o patrimônio do Parlamento, é o patrimônio das instituições públicas. E patrimônio também não se improvisa, se constrói com coerência, responsabilidade e compromisso com a verdade. Senhoras e senhores deputados, sem o Diário Oficial, o poder público corre o risco da opacidade. Sem a radiodifusão livre e profissional, o cidadão corre o risco da desinformação. O ponto de encontro entre essas duas instituições me parece claro: o compromisso com a verdade. O Estado precisa ser transparente, a imprensa precisa ser livre e ambos precisam ser responsáveis. Porque política não é apenas administrar recursos, política é defesa de valores. E a verdade é um valor inegociável. E um dos valores fundamentais da democracia é o direito do cidadão à informação clara, íntegra e plural. Celebrar os 92 anos do nosso Diário Oficial do Estado é celebrar quase um século de compromisso com a publicidade dos atos públicos. Saudar a nova diretoria da Acaerte é reconhecer a importância da comunicação livre, profissional e plural. Ambos os momentos nos lembram que a democracia se sustenta sobre dois eixos inseparáveis: transparência e diálogo. E eu acrescentaria uma qualidade final: respeito. Eu finalizo parabenizando todos os servidores da imprensa oficial por esses 92 anos de dedicação ao Estado de Santa Catarina e desejando à nova diretoria da Acaerte gestão inovadora, humana e comprometida com a pluralidade de ideias. Reafirmo, portanto, dessa tribuna, nosso compromisso é com um Estado cada vez mais transparente e com uma comunicação cada vez mais livre, forte e responsável. E esse compromisso não nasceu na política. Eu nasci dentro da comunicação. Sou filho de radialistas, cresci em um circo-teatro itinerante, onde aprendi ainda menino que comunicar é, antes de tudo, um ato de responsabilidade. Aliás, responsabilidade e respeito são os nomes do jogo. No picadeiro, no rádio, na televisão, cada palavra tem peso. Aqui nesta tribuna também. Cada informação alcança pessoas reais.
Cada mensagem pode orientar, esclarecer ou transformar destinos. Ao longo de décadas, como radialista e âncora de telejornal, eu aprendi que informar não é exclusivamente e apenas relatar os fatos. É servir a sociedade, é dar voz a quem precisa ser ouvido, é aproximar realidades distintas, é exercer com consciência o poder que a palavra carrega e transporta. É exatamente essa compreensão que eu trago para a vida pública. A convicção de que transparência não é formalidade, de que pluralidade não é apenas discurso, de que credibilidade não é detalhe, é fundamento. Por isso, ao celebrar os 92 anos do nosso Diário Oficial e saudar a nova diretoria da Acaerte, eu reafirmo minha crença em instituições que iluminam, esclarecem e conectam. Porque, no final das contas, o que importa não é o meio, seja o papel, o sinal ou a fibra ótica. O que importa é que o cidadão catarinense tenha acesso à verdade. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. Obrigado, deputado Mário. Continua agora o deputado Carlos Humberto, que já está pertinho de mim aí. Passo a palavra para você, Carlos. Senhor presidente, deputado Oscar Gutz, é o Alto Vale Catarinense, presidindo esse início de sessão na tarde de terça-feira aqui no Palácio Barriga Verde, as pessoas que nos visitam, o nosso vice-prefeito de Penha, os assessores, os nossos deputados. Boa tarde a todos. O assunto que mais uma vez nos traz à tribuna, senhor presidente, deputado Oscar Gutz, é a questão da BR-101 Norte, de Tijucas, a divisa com o Paraná. Há alguns anos se discute a repactuação do contrato feito pelo governo do PT, no primeiro ano do primeiro governo Lula, aonde uma nhaca com Santa Catarina foi apresentada à nossa população. Um contrato de concessão que não previa construção de marginais, pontes, ampliações, novos acessos aos municípios, modernização da calha e por aí vai. A mesma BR que nós tínhamos em 2002, agora praticamente 23 anos depois, com baixíssimo investimento, é a mesma BR. De Florianópolis a Joinville, vive mais da metade da população catarinense. De cada R$10 produzidos no estado, 6 são produzidos nesse corredor. É o principal polo turístico e industrial do estado de Santa Catarina. E agora, depois de muito custo e muita luta, a repactuação do contrato para que novos investimentos sejam previstos, aportou no Tribunal de Contas da União e está em vistas ao Ministério Público da União para a apresentação do seu parecer. E eu venho aqui para alertar mais uma vez a região norte do estado, o corredor da BR-101 Tijucas-Joinville. Um pedido particular do deputado Carlos Humberto, que era a transferência do posto da Polícia Rodoviária Federal no Barrilhota e Itapema para junto da Praça de Pedágio, foi atendido. Um pedido da construção das marginais no município de Porto Belo também foi atendido. O término das infraestruturas, vice-prefeito, no município de Penha, foi atendido.
a nova passarela e o novo acesso ao município de Pissarras foi atendido. Porém, estranhamente, deputado Gessé Lopes, as pontes marginais sobre o rio Itajaí-Açu não estão presentes na repactuação. As marginais de Balneário Camboriú a Itajaí não estão presentes na repactuação. As marginais de Navegantes não estão previstas na repactuação. No novo acesso norte, do município de Balneário Camboriú e acesso sul do município de Itajaí, são os municípios que mais crescem em Santa Catarina. O Novo Trevo não está na repactuação. Eu faço uma pergunta ao técnico que bolou essa inteligência. Se prevê a prorrogação do contrato praticamente até 2050, até 2048, para ser bem exato. Como que nós conviveremos até 2050 sem as pontes marginais sobre o rio Itajaí-Açu? Do que adianta fazer a marginal de Penha? Do que adianta fazer a marginal de Porto Belo? Do que adianta fazer o novo acesso a Itajaí, se não tem como passar sobre o rio? Balneário Camboriú e Itajaí hoje são uma cidade única. Eu duvido que alguém saiba apontar, aqui é a divisa. Como é que não vai se prever as marginais? Eu nem falo de começar a construção das marginais amanhã, mas para repactuar um contrato que vai até 2050, no mínimo a previsão desta construção tem que estar no contrato. A construção das pontes sobre o rio Itajaí-Açu tem que estar no contrato. O novo acesso a Balneário Camboriú e Itajaí tem que estar no contrato. E esse apelo nós viemos aqui mais uma vez fazer. Apelar ao governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura, a bancada de deputados e senadores federais. Eu recebi uma mensagem do senador Espiridião a mim na última sexta-feira. Ele, como representante federal, teve uma reunião, uma conferência, videoconferência com a NTT. Me mandou uma mensagem preocupado. Não foi boa a reunião. Eles não estão atendendo os pedidos do Estado de Santa Catarina. A BR-101 hoje, ela impede o crescimento de uma região que é pujante, que é dinâmica, que tem os atributos necessários para continuar se desenvolvendo e continuar contribuindo com Santa Catarina e com o Brasil. E o governo federal, apesar de eu não achar que eles têm tanta competência para isso, eles têm que corrigir a grande burrada que fizeram. Eu volto a dizer, quem concedeu a BR-101 foi o governo Lula, no seu primeiro ano de mandato, lá em 2003. Lá atrás. Não exigiu nada de melhoria para a região norte do estado, nada. Nem lá para Araquari, nem para Joinville, nem para Itajaí, nem para Penha, nem para Pissarras, nem para Porto Belo, nem para Tijucas. Vão repactuar o contrato e, mais uma vez, não estão exigindo aquilo que é necessário para que o usuário da BR-101 tenha segurança, para que o usuário da BR-101 tenha fluidez no trânsito quando ele se utiliza daquela rodovia e paga para isso, e não estão mais uma vez prevendo o nosso crescimento. Então, mais uma vez eu volto a reiterar, a mudança do posto da Polícia Rodoviária Federal, a nosso pedido, foi incluído. As marginais do município de Porto Belo foram incluídas. O término das marginais do município de Itapema
foram incluídas. Agora, de Itajaí a Balneário Camboriú, zero, é obrigado a prever. As pontes sobre as marginais, as pontes marginais sobre o rio Itajaí, também têm que ser previstas. Isso tem que estar no contrato. Não dá até 2050 para nós imaginarmos que nós não tenhamos essas obras. E por fim, também está previsto, e a gente agradece, a construção das terceiras pistas, de Tijucas até a divisa de Penha com Pissarras. É um grande avanço, mas de nada, eu volto a reiterar, adianta fazer a terceira pista se Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes ficar sem marginal. Passo a palavra em parte ao doutor Vicente Caro Preso, nosso deputado. Senhor presidente, queria parabenizar o discurso do deputado Carlos Humberto, que realmente mora em Balneário Camboriú e vive esse drama. Deputado, quem se dirige do norte do estado até Florianópolis tem que adivinhar e ter muita sorte. O que dirá das pessoas que vêm para cá procurando sossego, praia, turismo, que é a sua secretaria, que é a nossa secretaria? Quando a gente vê esses contratos serem celebrados sem muita discussão, dá nisso. Desde a época que foram começados a serem discutidos, isso deveria ter sido muito avaliado. Talvez na época o presidente recém-eleito, junto com o vice recém-eleito, pudesse ter dado uma análise melhor. E o resultado é esse aqui, não é apenas a 101. A 101 para Santa Catarina, que é o estado que mais recebe gente no Brasil inteiro. Agora tem mais coisa que nós precisamos de uma atenção melhor aí para o nosso estado. Parabéns mais uma vez pelo seu hoje, obrigado pela parte. Obrigado, doutor Vicente, deputado Emerson. Deputado Carlos Humberto, também quero, junto com o senhor, irmanar mais uma vez esses pedidos que a gente também fez, e desde o início do nosso mandato, em 2023, aqui na Assembleia, inclusive com audiências públicas realizadas aqui na Assembleia Legislativa, referente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, as terceiras faixas, as marginais. E agora, para nossa surpresa, eu participei de uma reunião da coordenação da bancada federal, do Fórum Parlamentar Federal, nessa semana, e para nossa surpresa foi apresentado um orçamento totalmente diferente do início, quando foi feito esse levantamento anteriormente. Então, a gente tem que novamente nos dar as mãos. O orçamento colocado foi só de 30% aproximadamente das obras apresentadas, e juntamente com o senador Esperidião Almin, senador Ivete, e nós, aqui da Assembleia, unimos forças para que volte sim todas as obras de Tijucas até Barra Velha, até Joinville, para esse plano que foi apresentado para os deputados federais, para a sociedade catarinense. Obrigado. Senhor presidente Oscar Guts, então um apelo à Assembleia Legislativa que de maneira institucional se atenha a esse tema. É muito importante, Santa Catarina depende da BR-101, a região norte de Santa Catarina é dependente da BR-101, e nós não temos como pensar o nosso estado até 2050, tendo o mínimo de investimento naquela BR. Nós precisamos de um plano agressivo, corajoso, aquilo que foi discutido tem que ser feito e tem que ser construído. Então, fico... Obrigado, deputado Carlos Humberto. Escrito para falar agora, deputado Maurício Peixe. Eu acho que ele não está. Aí eu passo um tempinho para o Jair Mioto, antes do nosso deputado Jair Mioto, antes do nosso deputado Gessé Lopes. Pode ser, deputado Gessé? Passo uma parte da fala do deputado Maurício para o Jair. Obrigado, senhor presidente. Quero registrar nessa tarde a homenagem que acabamos de fazer aqui no setor de imprensa ao empresário Doacir Balbinotti, de Chapecó, que tem uma trajetória de mais de 50 empresas, e especialmente a Serve Oeste, que é a maior empresa
de tratamento de resíduos da área da saúde, um compromisso com o meio ambiente, compromisso com o planeta, mais de 1.700 funcionários, e tivemos a honra de homenageá-lo agora, que faz toda a diferença, são empresários que colocam a nossa economia como uma das melhores do país, gerando empregos, gerando renda. Então, parabenizar aqui e dizer, senhor presidente, que está conosco aqui acompanhando o nosso plenário, que nos honra muito nessa tarde poder ter feito essa homenagem e contar com a presença do empresário do Acir Balbinotti aqui acompanhando o plenário. Parabéns, deputado Jair, e também quem está participando. Então, agora passa a palavra para o deputado Gessé Lopes por 10 minutos. Deputado Jair Mioto, deputado Carlos Humberto, a todos que nos acompanham. Você que tem um filho, principalmente uma filha, você concordaria que uma professora de 8ª série levasse para a sala de aula um pênis de borracha e camisinhas para ensinar, ilustrar e obrigar o teu filho, a tua filha, a manusear o pênis de borracha, introduzindo a camisinha dele dentro do pênis? Você faria isso na sua casa? Tu compraria um pênis de borracha e camisinhas e daria para sua filha praticar a colocação de camisinha no pênis? Eu duvido que sim. E se tu não permitiria, se tu não faria, por que permitir que uma professora que tu nem sabe quem é, faça? Pois isso aconteceu numa escola municipal aqui de Florianópolis, o qual vou ler o boletim de ocorrência de uma mãe desesperada que chegou aqui no meu gabinete, porque nada ainda foi feito a respeito. Alunos do 8º ano, turma 80 da Escola Municipal José do Vale Pereira, rodovia João Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, no dia 24 de fevereiro de 2026, professora de ciência, que eu não vou mencionar o nome, ministrou uma aula abordando a temática de orientação sexual e prevenção. Durante a aula foi utilizado um pênis de borracha para demonstrar na prática como introduzir e colocar o preservativo masculino. As minhas filhas, nitidamente constrangidas e horrorizadas com o objeto, após a professora afirmar a obrigatoriedade de todos os alunos a fazer prática manual do objeto, uma de minhas filhas se afastou colocando o capuz para se esconder, e a outra se enfiou embaixo da carteira escolar, na esperança da professora não lembrar dela. Em determinado momento, a professora se refere que tal atitude foi classificada como decepcionante pela professora. Decepcionante é você, sua cretina. Afirmando que em seguida que aquilo era normal e natural para ti, professora. Embora eu compreenda que a educação em saúde e a prevenção façam parte das diretrizes curriculares nacionais, a forma como o conteúdo foi apresentado demonstrou grave descompasso com a maturidade emocional das meninas. A abordagem foi excessivamente gráfica e direta para crianças que recém entraram na adolescência, resultando em visível choque, constrangimento e desconforto emocional, e com um agravante, que o conteúdo não teve base teórica e nem comunicado aos pais sobre a abordagem. Então, você que está ouvindo, lendo, não importa a tua opinião. Basta um pai, basta uma mãe não concordar para isso já ser inadequado. Porque os pais é que são responsáveis pelos seus filhos. Eu queria saber o que está acontecendo com a Prefeitura de Florianópolis. Que no carnaval distribuíram kit gay, kit putaria, que tinha ali camisinhas texturizadas, vaselina e até remédio para transar e não pegar AIDS. Contratação de R$ 450 mil do dinheiro público
para um travesti cantor fazer festa no carnaval. E agora isso, a professora levando um pênis de borracha, camisinha, para ilustrar a aula e obrigar alunos de 12, 13 anos a botar a mão no objeto e botar uma camisinha. O que somou na vida dessas crianças, o que somou na vida dessa família que não seja a humilhação e o constrangimento? O que somou? Eu tenho um filho de 13 anos. E eu posso garantir para vocês que ele sabe muito pouco o que significa sexo, não tem maturidade para aprender e nem muito menos interesse ainda de aprender. Imagina uma menina passar por isso. Olha, se fosse meu filho, principalmente a minha filha, eu pessoalmente ia lá numa loja, ia comprar um tabaco desse tamanho aqui, com a bitola de 150 polegadas, e eu não ia sair da frente da escola enquanto eu não visse a professora meter uma camisinha com a boca nele. E tamanho é o absurdo, para mim isso é um absurdo, principalmente sem o consentimento dos pais. Nós oficializamos a Prefeitura de Florianópolis para nos dar explicação sobre isso, e eu vou aguardar essa explicação. E também denunciamos no Ministério Público para apuração de uma eventual ilicitude disso. Porque até onde eu sei, a lei de consentimento sexual é só a partir dos 14 anos. Então eu vou acompanhar esses meus ofícios aqui, porque a sociedade precisa de um retorno, e os pais dos alunos, principalmente das alunas, fiquem atentos ao que seus filhos estão aprendendo na sala de aula. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Acabando os oradores inscritos, passo a palavra para os partidos políticos. Vocês têm alguém que queira falar? Os partidos políticos? Não havendo ninguém, suspendo a sessão neste momento para manifestação do prefeito do município de Caçador, excelentíssimo senhor Alencar Mendes, para divulgar e convidar os parlamentares e a todos a sociedade para Expo Caçador. Já fica todos convidados, né, prefeito? Mas o prefeito vai se pronunciar aí. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar o nosso presidente, Oscar Gutz, e a todos os deputados presentes aqui no plenário, na casa, ou de alguma maneira que a gente vai alcançar até cada um dos deputados, porque esse momento que se repete não ano a ano, a gente já optou há algum tempo de fazer no município de Caçador uma feira bienal, de uma maneira onde chega a dar saudade, onde a gente consegue fazer com que tenha essa vontade em todos os expositores e é onde a gente consegue fazer a demonstração das potencialidades da nossa terra. Caçador, uma cidade no meio oeste de Santa Catarina, 80 mil habitantes, o 6º maior exportador do estado de Santa Catarina, que nesse momento se ressente sim da questão tarifária e que esperamos que essas novas notícias possam trazer alento e novamente utilizar todo o potencial instalado de todas as nossas indústrias, as nossas empresas, mas que essas mesmas indústrias, essas mesmas empresas que têm o potencial, a vocação exportadora e que talvez não tivessem numa feira local, mesmo numa feira regional, o interesse direto de expor, mas na verdade entendem a participação nesse momento como a demonstração da potencialidade de todo um município, de toda uma região, fazendo um sentimento de pertencimento, fazendo com que indústria, comércio, serviços, agronegócio e conhecimento, esses 5 temas, sejam muito bem explorados, muito bem aproveitados em 4 dias de evento que acontecerão, de 20 a 23 de março. Se puder ser projetado o nosso convite, que vai ser entregue a cada um dos deputados, de uma maneira onde a gente consegue, neste momento, a gente hesita muito
e deseja não tratá-la como uma festa, será uma festa, mas ela é uma exposição, ela é uma vitrine, é uma demonstração de potencialidades e de todo aquele orgulho de pertencimento que temos, de pertencer a Caçador, de pertencer à nossa região, e fica aqui o convite. O convite é a divulgação, em primeiro lugar, a todo o Estado de Santa Catarina. O convite é a cada um dos nossos deputados, dos nossos representantes, para que estejam conosco em qualquer dos dias. 4 dias de evento, sexta a segunda, o feriado municipal, que seria numa quarta-feira, 25 de março, o dia da nossa fundação. Fundação, aliás, que se mistura com a história dessa própria Assembleia. Leônidas Coelho de Souza, nosso primeiro prefeito, que era deputado em 1934 e deixou de sê-lo, e ao deixar de sê-lo, Antonieta de Barros assumiu essa cadeira, então se mistura essa história com a própria história da fundação do município de Caçador. Desde 1934, 25 de março é a nossa data de aniversário. Será antecipado para o dia 23 nessa oportunidade, para que a gente tenha a oportunidade de fazer todo esse processo. Se puder passar a próxima imagem, em especial o convite à nossa cerimônia de abertura, que acontecerá na sexta-feira, lá no nosso Parque das Araucárias. Os deputados que conhecem sabem que ele já é uma estrutura muito boa, pertencente, aliás, diferente de várias outras cidades, é uma área de exposição, de feiras, pertencente ao município, nós não temos que pagar aluguel de coisa nenhuma, e fazendo com que a gente tenha agora ele decorado, montado, feito para fazer todo esse evento. E se puder passar a próxima imagem, na verdade, a gente mistura um pouco, além da feira, também as atrações. E essa é a nossa expectativa, baseada nas experiências que já vem se repetindo de 2 em 2 anos, uma expectativa de 30 mil pessoas por dia que passaram na última edição, e que teremos, na sexta-feira, show nacional com Luan Santana, no sábado, Hugo e Guilherme, no domingo, Bruno e Marrone, e na segunda-feira, o show gospel com Isadora Pompeu. Fica aqui registrado o meu profundo agradecimento pela oportunidade e, desde já, um convite especial a todos os nossos deputados, os nossos representantes. Muito obrigado, presidente. Obrigado, prefeito Alencar. Muito feliz por você vir aqui fazer esse convite pessoalmente. Com certeza vai ser uma festa maravilhosa e um evento de negócios que a nossa região e a região de vocês é muito forte, como o estado inteiro. Então, parabéns. Temos juntos, vamos fazer de tudo para convidar os colegas a ir lá. Se tiver alguém dos deputados, se tiver mais recursos para pagar um chopp para nós vamos lá tomar um chopp em nome deles. Tem uns aí, o Cadorinha, a turma aí, são bem fáceis pagar o chopp para nós aí, né, Cadorinha? Facinho, né? Obrigado, prefeito. Mantendo a sessão suspensa até às 16 horas.